Hoje viajaremos juntos por uma das mais emocionantes sagas de fé, traição e providência divina. A incrível jornada de José, desde os campos de Canaã até os corredores do poder no Egito. Feche os olhos por um instante e permita que sua mente o transporte para muito, muito longe daqui, para as terras de Canaã, há mais de 3.500 anos. Imagine a paisagem ondulante, colinas cobertas por uma vegetação resistente, o sol dourado banhando os campos onde rebanhos de ovelhas e cabras pastam sob o olhar atento dos pastores. O ar carrega o cheiro seco da terra, misturado ao aroma das ervas selvagens e ao balido distante dos animais. É nesse cenário entre tendas e acampamentos seminômades que nossa história começa, na complexa família de Jacó, também conhecido como Israel. Sejam muito bem-vindos a mais uma noite de reflexão e serenidade aqui no Noites Bíblicas, o seu refúgio para encontrar descanso e inspiração nas histórias sagradas. Se estes momentos de serenidade e reflexão lhe fazem bem, considere se inscrever no canal e deixar o seu like, para não perder nossas próximas viagens pelas Escrituras. Me diz aqui nos comentários qual cidade você está buscando essa paz conosco hoje. Vamos adorar saber de onde vem essa conexão. Jacó já era um homem marcado pela vida, com uma história de lutas, enganos e, acima de tudo, encontros profundos com Deus. Pai de 12 filhos, frutos de 4 mulheres diferentes, Lia, Raquel, Bila e Zilpa, ele nutria um carinho especial por José. José era filho de Raquel, o grande amor de Jacó, nascido já na velhice do patriarca. Essa predileção, visível aos olhos de todos, era a semente de uma discórdia que crescia silenciosa, mas perigosa, no coração dos outros irmãos. Imagine a cena. José, um jovem de 17 anos, talvez com o rosto ainda marcado pela transição da adolescência, movendo-se entre os irmãos mais velhos. Ele não era como os outros. Havia nele uma sensibilidade, uma inclinação para observar e sonhar que o diferenciava. Enquanto os irmãos se dedicavam às tarefas árduas do pastoreio, enfrentando o sol causticante e os perigos do campo, José parecia pairar um pouco acima da realidade dura deles. E para acentuar essa diferença, Jacó presenteou José com algo singular: uma túnica. Não uma túnica qualquer, mas uma peça longa, provavelmente colorida e ricamente adornada, um símbolo inequívoco de status e favoritismo. Naquela cultura, a vestimenta comunicava posição e intenção. Uma túnica como essa não era feita para o trabalho pesado, era um traje de distinção, talvez indicando a intenção de Jacó de fazer de José seu principal herdeiro ou administrador. Você consegue sentir a tensão no ar quando José desfilava com sua túnica nova entre os irmãos? Perceba os olhares furtivos, as conversas interrompidas, o ressentimento velado que se transformava, pouco a pouco, em ódio declarado. Eles viam naquela túnica não apenas um presente, mas a materialização da injustiça que sentiam. Por que ele? Por que o filho da amada Raquel, nascido tão depois deles, recebia tamanha honra? A Bíblia é clara ao dizer que os irmãos odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. A paz familiar estava irremediavelmente quebrada. E como se a túnica e o favoritismo paterno não bastassem, José começou a ter sonhos. Sonhos vívidos, simbólicos e, aos olhos dos irmãos, profundamente arrogantes. Ele não os guardou para si. Com a ingenuidade ou talvez a imprudência da juventude, compartilhou-os com a família. No primeiro sonho, ele contou que estavam todos no campo, atando feixes de trigo. De repente, o feixe de José se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes dos irmãos se curvaram diante do dele. A mensagem era clara demais para ser ignorada. A reação foi imediata. "Você vai mesmo reinar sobre nós? Vai mesmo nos governar?" questionaram, e o ódio deles aumentou ainda mais. Pouco tempo depois veio outro sonho, ainda mais grandioso e para os irmãos ultrajante. José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele.
Desta vez ele contou não apenas aos irmãos, mas também ao pai. Jacó, embora também visse o simbolismo, o sol representando ele mesmo, a lua, talvez Raquel, ou Lia como matriarca principal após a morte de Raquel, e as estrelas, os irmãos, repreendeu o filho. Que sonho é esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Contudo, enquanto os irmãos ardiam de inveja, a Bíblia nos diz que Jacó guardava essas coisas no coração, talvez ponderando sobre o possível significado profético daqueles sonhos. Aqueles sonhos, compartilhados talvez sem malícia, mas certamente sem tato, foram a gota d'água. A inveja que corroía a alma dos irmãos agora tinha um foco, uma justificativa para se transformar em ação. A túnica colorida e os sonhos de grandeza selaram o destino imediato de José. O cenário estava montado para a tragédia, para a traição que mudaria para sempre a vida daquele jovem sonhador e de toda a sua família. A jornada de José estava prestes a tomar um rumo sombrio e inesperado, começando num lugar profundo e escuro, muito longe da proteção paterna e do conforto daquela túnica que tanto lhe custaria. Sinta a apreensão no ar, o prenúncio da tempestade que se forma no horizonte da vida de José. A tensão que pairava sobre a família de Jacó estava prestes a explodir. A inveja, alimentada pelo favoritismo e pelos sonhos de José, havia criado um abismo entre ele e seus irmãos. A oportunidade para a vingança não tardaria a chegar. Imagine a cena. Os irmãos mais velhos de José levaram os rebanhos do pai para pastar longe de casa, perto de Siquém, uma região conhecida por seus vales férteis, mas também por conflitos passados. O tempo passou e Jacó, talvez inquieto com a demora ou simplesmente querendo notícias, decidiu enviar José para verificar como estavam seus irmãos e os rebanhos. Sinta a ingenuidade de José ao aceitar a missão. Talvez ele ainda não compreendesse a profundidade do ódio que inspirava. Vestindo sua túnica distinta, ele partiu de Hebrom, o lar da família, em direção a Siquém. O caminho era longo, atravessando terrenos áridos e colinas. Ao chegar a Siquém, ele não encontrou os irmãos. Perdido, vagueando pelos campos, um homem o encontrou e perguntou o que procurava. "Procuro meus irmãos", respondeu José. "Você pode me dizer onde estão pastoreando?" O homem informou que eles haviam seguido para Dotã. E assim José continuou sua busca, sem saber que caminhava diretamente para uma armadilha. Imagine a perspectiva dos irmãos em Dotã. Eles veem ao longe aquela figura familiar, inconfundível por causa da túnica colorida. A visão acende imediatamente a chama do ressentimento acumulado. "Lá vem o sonhador", eles murmuram entre si, o desprezo evidente em suas vozes. A distância que os separava de José era o tempo que precisavam para conspirar. O ódio, antes contido, agora se transforma em um plano cruel. "Vamos matá-lo e jogá-lo numa destas cisternas", propõe um deles. "Diremos que uma fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos." A brutalidade da ideia paira no ar quente de Dotã. No entanto, Ruben, o irmão mais velho, sente um lampejo de responsabilidade, ou talvez de temor. Ele não concorda com o assassinato. Buscando uma forma de salvar José sem confrontar diretamente a fúria dos irmãos, ele sugere uma alternativa. "Não tiremos a vida dele. Não derramem sangue. Joguem-no nesta cisterna aqui no deserto, mas não levantem a mão contra ele." O plano secreto de Ruben era voltar mais tarde, resgatar José e devolvê-lo ao pai. Os irmãos, talvez aliviados por não terem que sujar as mãos de sangue diretamente, aceitam a proposta de Ruben. Quando José finalmente chega até eles esperando encontrar notícias para levar ao pai, é recebido com violência. Imagine o choque, o medo nos olhos do jovem. Eles o agarram, arrancam-lhe a túnica, aquele símbolo do amor paterno e da inveja fraterna, e o lançam na cisterna. Sinta o frio da pedra, a escuridão repentina, o baque surdo ao cair no fundo. A Bíblia faz questão de notar. A cisterna estava vazia, não havia água. Era um poço seco, um buraco escuro e desesperador. E o que fazem os irmãos após cometerem tamanha crueldade? Sentam-se para comer. A frieza da cena é cortante. Enquanto José definha no fundo da cisterna, clamando por ajuda,
Eles compartilham uma refeição, como se nada de extraordinário tivesse acontecido. A indiferença deles é quase tão dolorosa quanto a agressão física, mas o destino, ou a providência divina, tinha outros planos. Enquanto comiam, eles avistam ao longe uma caravana se aproximando. Eram ismaelitas, em outras passagens chamados midianitas, grupos nômades, comerciantes da região, vindo de Gileade, com seus camelos carregados de especiarias, bálsamo e mirra, a caminho do Egito. Uma nova ideia surge, desta vez proposta por Judá. Que proveito teremos se matarmos nosso irmão e escondermos o seu sangue? Ele argumenta. Vamos vendê-lo aos ismaelitas, afinal ele é nosso irmão, nossa própria carne. Não levantemos a mão contra ele. A lógica de Judá, embora ainda cruel, pareceu sensata aos irmãos. Livrar-se-iam de José, lucrariam com isso e evitariam a culpa direta do assassinato. Quando a caravana passou, eles tiraram José da cisterna. Imagine a breve esperança no coração do jovem, logo esmagada pela realidade, e o venderam aos mercadores por 20 peças de prata, o preço de um escravo. Os ismaelitas pagaram e levaram José consigo rumo ao Egito, uma terra estranha e desconhecida. Rúben, que provavelmente havia se afastado por algum motivo, retorna à cisterna com a intenção de resgatar José. Ao encontrar o poço vazio, o desespero toma conta dele. Ele rasga suas vestes, um sinal de profunda angústia e luto, e volta aos irmãos. O jovem não está lá. E eu, para onde irei agora? A responsabilidade do primogênito pesava sobre ele, mas a decisão estava tomada e o ato consumado. Agora precisavam encobrir o crime. Pegaram a túnica de José, mataram um cabrito e mancharam a peça com o sangue do animal. Levaram a túnica ensanguentada ao pai Jacó com uma pergunta calculada e cruel. Achamos isto. Veja se é a túnica de teu filho ou não. A jornada de José rumo ao Egito havia começado da forma mais brutal, vendido como mercadoria por aqueles que deveriam protegê-lo. A escuridão da cisterna era apenas o prelúdio das provações que ainda enfrentaria, mas também o início de um caminho inesperado traçado por uma mão invisível. A dor da traição era profunda, mas a semente da providência já estava plantada. A caravana ismaelita avança implacavelmente sob o sol escaldante, levando consigo sua mercadoria mais recente e inesperada, um jovem hebreu de coração partido, arrancado de sua terra e de sua família. Para José, cada passo do camelo que o transporta é um passo para mais longe de tudo o que conhecia, rumo a um destino incerto e assustador. Tente sentir a poeira do deserto no ar, o balanço constante da montaria, o murmúrio de uma língua estranha entre os mercadores. A túnica colorida se foi, substituída pela realidade áspera da escravidão. A dor da traição ainda queima em seu peito, mas talvez, em meio ao desespero, uma centelha de fé, a fé no Deus de seu pai Jacó, ainda resista. Finalmente, após dias de viagem, a paisagem começa a mudar. O deserto dá lugar a uma faixa verdejante e fértil, irrigada por um rio majestoso e poderoso. O Nilo. O Egito. Imagine a chegada a uma grande cidade egípcia, talvez Mênfis ou outra metrópole da época. O contraste com os campos de Canaã é brutal. O ar vibra com o burburinho de milhares de pessoas, o som de carroças, os gritos dos vendedores, o cheiro de especiarias exóticas misturado ao odor do rio e dos animais. Construções imponentes, templos dedicados a deuses estranhos com cabeças de animais, obeliscos que arranham o céu. Para José, um pastor de uma terra seminômade, tudo é avassalador, estranho e intimidante. Ele é apenas um entre muitos, uma peça anônima na engrenagem de um império colossal. A caravana segue para o mercado de escravos, um lugar de humilhação e desumanidade. Imagine José, exposto como um objeto avaliado por compradores em potencial. Seu valor agora é medido em prata, sua identidade reduzida à sua força física e utilidade. É nesse cenário degradante que seu destino toma um novo rumo. Um homem importante o compra. Seu nome é Potifar, um egípcio de alta patente, nada menos que o capitão da guarda do faraó. Era um oficial da corte, um homem de confiança do rei, com poder e influência.
Assim, José troca a incerteza da caravana pela servidão na casa de um dos homens mais poderosos do Egito. Imagine a residência de Potifar, uma casa abastada, com servos, jardins, talvez um pátio interno. Um mundo completamente diferente daquele das tendas de Jacó. José é agora um escravo hebreu num ambiente estrangeiro, cercado por uma cultura, uma língua e uma religião que não são as suas. Que futuro poderia esperar? A solidão, o trabalho árduo, a saudade de casa poderiam facilmente consumi-lo. Mas algo extraordinário acontece. A Bíblia nos diz que o Senhor estava com José. Essa presença divina não o livrou da condição de escravo, mas operou dentro dela. José não se entrega ao ressentimento ou à autopiedade. Ele trabalha com diligência, com integridade, com uma competência notável. Tudo o que ele faz prospera. Seja cuidando dos afazeres domésticos, administrando recursos ou supervisionando outros servos, a mão de Deus abençoa o seu trabalho de forma visível. Potifar, seu senhor, não demora a perceber que há algo diferente naquele jovem escravo hebreu. Ele observa a prosperidade que acompanha José. Os negócios da casa florescem, a administração se torna mais eficiente. Potifar reconhece que não é apenas sorte ou habilidade humana. Ele vê que o Senhor estava com ele e que tudo o que ele fazia, o Senhor, prosperava em suas mãos. A fé de José, mesmo praticada discretamente num ambiente pagão, irradiava resultados tangíveis. A confiança de Potifar em José cresce exponencialmente. Ele começa a delegar mais e mais responsabilidades ao jovem hebreu. Vendo sua fidelidade e capacidade, Potifar toma uma decisão significativa. Ele coloca José como administrador sobre toda a sua casa e entrega tudo o que possui em suas mãos. A partir desse momento, Potifar não se preocupa com mais nada, exceto com a comida que lhe serviam. Pense na magnitude dessa confiança. Um escravo estrangeiro comprado no mercado agora gerenciava todos os bens e negócios de um alto oficial egípcio. José, apesar da injustiça que sofreu, não se corrompe com a posição de poder relativo que alcança. Ele continua fiel, honesto e trabalhador. A Bíblia também menciona que José era um jovem de formosa aparência e semblante. Ele se torna um homem respeitado dentro da casa de Potifar, um exemplo de como a fé e a integridade podem florescer mesmo nas circunstâncias mais adversas. A bênção de Deus sobre José transborda e abençoa também a casa de Potifar por causa dele. Por um tempo, parece que a sorte de José finalmente mudou. Da cisterna para a escravidão, e da escravidão para uma posição de confiança e administração. Ele demonstra resiliência, caráter e uma profunda conexão com Deus que o sustenta e o faz prosperar. No entanto, essa mesma aparência e posição de confiança que lhe trouxeram algum alívio logo se tornariam a fonte de sua próxima grande provação. A tranquilidade na casa de Potifar era apenas uma calmaria antes de uma nova tempestade, uma que testaria sua integridade de uma forma ainda mais íntima e perigosa. A esposa de seu senhor estava prestes a lançar seus olhos sobre ele, e a jornada de José tomaria outro rumo inesperado. Na casa de Potifar, José encontrou um oásis inesperado em meio ao deserto de sua desgraça. De escravo comprado a administrador de confiança, sua inteligência, integridade e, acima de tudo, a bênção visível de Deus sobre ele conquistaram o respeito de seu senhor egípcio. Ele se movia pelos corredores daquela casa abastada com a dignidade que a fidelidade confere, mesmo sendo um estrangeiro em terra estranha. A prosperidade florescia sob sua gestão, e por um tempo a vida parecia ter encontrado um ritmo estável, ainda que longe de casa e da liberdade. Contudo, a mesma narrativa que nos conta sobre a bênção de Deus e a competência de José também nos revela um detalhe que se tornaria crucial. José era formoso de porte e de semblante. Sua juventude, combinada com a força que o trabalho provavelmente lhe dera e talvez uma aura de nobreza que sua linhagem e caráter lhe conferiam, não passou despercebida. Em particular, não passou despercebida aos olhos da esposa de Potifar. Imagine essa mulher egípcia, esposa de um homem importante,
vivendo numa sociedade onde as mulheres da elite talvez tivessem mais liberdade do que em outras culturas da época, mas ainda assim sujeitas a certas expectativas e talvez ócio. Ela observa José no seu dia a dia, vê o jovem hebreu responsável, eficiente e, aos olhos dela, atraente. O respeito que ele inspira talvez se misture na mente dela a um desejo proibido. O texto bíblico é direto. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Não foi um olhar passageiro, uma admiração distante. Foi um olhar insistente, carregado de intenção. E a intenção logo se tornou palavra. Um dia, de forma direta e ousada, ela lhe disse: "Deita-te comigo." Sinta o choque dessa proposta para José. Ele era um servo, ela a esposa de seu senhor, o homem que lhe havia confiado tudo. Aquilo não era apenas uma proposta imoral, era uma traição direta à confiança depositada nele, uma afronta à lealdade que ele prezava. A resposta de José é imediata e firme, revelando a profundidade de seu caráter e de sua fé. Ele recusa, não de forma tímida ou hesitante, mas com argumentos claros e princípios inabaláveis. "Veja", ele diz a ela, "meu senhor não se preocupa com nada do que há nesta casa. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e ele não me proibiu nada, a não ser a senhora, porque é a esposa dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus?" Analise a resposta de José. Ele apela para 3 níveis de lealdade. Primeiro, a lealdade a Potifar, reconhecendo a imensa confiança que recebeu. Entregou em minhas mãos tudo o que tem. Segundo, a consciência de sua posição e dos limites impostos, não me proibiu nada, a não ser a senhora. Terceiro e mais fundamental, a lealdade a Deus. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Para José, ceder à tentação não era apenas trair seu senhor terreno, era pecar contra o seu senhor celestial, a fonte de sua força e de sua integridade. Mas a mulher de Potifar não desiste facilmente. A rejeição talvez tenha ferido seu orgulho ou intensificado seu desejo. Dia após dia, ela insistia. Imagine a pressão constante sobre José. Ele estava numa posição vulnerável. Era um escravo, ela a senhora da casa. Recusá-la repetidamente era arriscado. Ele poderia perder sua posição, sua relativa segurança, talvez até a vida. Ele tentava evitá-la, não lhe dava ouvidos, recusava-se a estar perto dela. A tensão naquele ambiente devia ser palpável, até que um dia a situação chegou a um clímax inevitável. José entrou na casa para fazer seus serviços habituais e aconteceu que nenhum dos outros servos estava por perto. Era a oportunidade que a esposa de Potifar esperava. Ela o agarrou pela roupa, insistindo mais uma vez: "Deita-te comigo." Sinta a urgência, o pânico daquele momento para José. Encurralado, agarrado, a tentação e o perigo se materializando diante dele. Sua reação é instintiva e decisiva. Ele não argumenta mais, não tenta convencê-la. Ele age. Deixa a roupa nas mãos dela e foge, correndo para fora da casa. A túnica, símbolo de status e favor no passado, agora se torna, em sua ausência, uma peça de evidência distorcida. Ele escolhe a fuga, a perda da veste, a possível consequência da ira dela, em vez de comprometer sua integridade e sua fidelidade a Deus e a Potifar. José escapou da armadilha física e moral, mas a túnica deixada para trás seria a arma usada contra ele. A mulher, rejeitada e furiosa, segurava a prova que usaria para transformar seu desejo frustrado em vingança. A integridade de José o salvou da queda moral, mas o precipitaria numa nova e profunda injustiça. O breve período de estabilidade havia terminado abruptamente e a prisão, um lugar ainda mais sombrio que a cisterna, aguardava o jovem hebreu. A porta bateu atrás de José, o som ecoando pelo corredor silencioso da casa de Potifar. Lá fora, a liberdade momentânea. Dentro, nas mãos da esposa de seu senhor, a túnica abandonada e um coração fervendo de fúria e humilhação. A rejeição de José não apenas frustrou seu desejo, mas feriu profundamente seu orgulho de mulher da elite egípcia.
Segurando a peça de roupa como um troféu distorcido, a vingança começou a tomar forma em sua mente. Imagine a cena. Ela recompondo-se rapidamente, talvez desarrumando as próprias vestes, preparando o palco para sua atuação. Começou a gritar, chamando os servos da casa que antes estavam convenientemente ausentes. Quando eles chegaram correndo, encontraram-na em estado de aparente desespero, a túnica de José em suas mãos. "Vejam!" ela exclamou, a voz carregada de falsa indignação. "Este hebreu, que meu marido trouxe para nos insultar, entrou aqui para abusar de mim, mas eu gritei bem alto." A acusação era venenosa e calculada. Ela usou a origem de José, este hebreu, para talvez despertar preconceitos latentes e pintar José como um estrangeiro indigno de confiança, um bárbaro trazido para dentro de um lar civilizado. A narrativa dela era simples e devastadora. Ele a atacou, ela gritou e ele fugiu, deixando a roupa para trás como prova de sua presença e de sua fuga apressada. "Quando ele ouviu meus gritos", continuou ela, tecendo a mentira com precisão, "largou a roupa aqui comigo e fugiu correndo para fora." Ela guardou a túnica consigo, esperando a chegada de Potifar. Sinta a tensão na casa enquanto os servos cochicham, talvez alguns duvidando, outros acreditando na palavra da senhora. Quando Potifar retornou do seu trabalho, talvez da guarda do faraó, um homem acostumado a lidar com disciplina e ordem, encontrou a esposa pronta para repetir sua história, agora com lágrimas e ares de vítima ultrajada. "Aquele escravo hebreu que você nos trouxe", disse ela ao marido, repetindo a acusação e colocando sutilmente a culpa inicial em Potifar por ter trazido José para casa. "Veio aqui para me desonrar, mas assim que levantei a voz e gritei por socorro, ele largou a roupa ao meu lado e fugiu." Ela apresentou a túnica como prova irrefutável. Potifar ouviu o relato da esposa. O que ele sentiu? A Bíblia diz que ele se enfureceu. A raiva tomou conta dele. A confiança que depositara em José parecia ter sido traída da forma mais vil. O homem que ele elevara à posição de administrador de todos os seus bens, o jovem em quem via a bênção divina, agora era acusado de tentar violar a honra de sua esposa, um crime gravíssimo. Teria Potifar duvidado por um instante, lembrando-se da integridade de José? Ou a palavra da esposa, somada à evidência da túnica e ao orgulho ferido de um homem poderoso, foi suficiente para selar o destino de José? O texto não detalha as deliberações de Potifar, apenas a consequência. A fúria exigia uma resposta imediata e severa. Potifar mandou prender José. Não uma prisão qualquer, mas o cárcere, o lugar onde os presos do rei eram postos. Era uma prisão de segurança, destinada a prisioneiros do Estado, pessoas que haviam ofendido diretamente o faraó ou a alta nobreza. Um lugar sombrio, provavelmente subterrâneo, úmido e desolador. Imagine José sendo arrastado pelos guardas, talvez os mesmos que antes o respeitavam como administrador. A confusão, a injustiça esmagadora. Ele havia fugido da tentação, mantido sua integridade, feito o que era certo aos olhos de Deus e de seu Senhor. E a recompensa era a prisão. Da túnica colorida para a cisterna vazia, da casa de Potifar para uma escuridão do cárcere real. Parecia que cada ato de fidelidade o levava a um lugar pior. Os muros da prisão se fecharam ao redor de José. O frio, a umidade, a companhia de outros prisioneiros, talvez criminosos reais, o cheiro de mofo e desespero, a sensação de abandono. Teria ele questionado Deus? Teria a fé fraquejado diante de tamanha injustiça? Aquele lugar era o fundo do poço, um teste ainda mais severo para a sua alma. No entanto, mesmo ali, na mais profunda escuridão, a presença que o acompanhara na casa de Potifar não o abandonaria. A prisão era mais um capítulo inesperado em sua jornada, um lugar onde, contra todas as expectativas, a mão de Deus continuaria a operar de maneiras misteriosas. Os portões pesados da prisão real se fecharam atrás de José, e a escuridão o envolveu. Não apenas a escuridão física de um calabouço egípcio, provavelmente úmido, frio e mal cheiroso, mas também a escuridão da injustiça e do aparente abandono. Tente imaginar o choque. Ontem, administrador de confiança. Hoje, prisioneiro acusado de um crime hediondo que não cometeu. A queda foi vertiginosa.
O silêncio da cela talvez fosse quebrado apenas pelo gotejar da água, pelo som distante de outros prisioneiros, pelo arrastar das correntes. Que pensamentos teriam assaltado a mente de José naquele lugar desolador? A tentação de ceder ao desespero, a raiva contra a esposa de Potifar, contra os irmãos que o venderam, talvez até contra Deus por permitir tamanha aprovação, devia ser imensa. Era um teste brutal para a fé que o sustentara até ali. Parecia que cada passo de retidão o conduzia a um abismo mais profundo. Onde estava a promessa dos sonhos de grandeza agora? Onde estava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó naquela cela fria? Mas, assim como na casa de Potifar, a narrativa bíblica insere uma frase curta, porém poderosa, que muda toda a perspectiva. O Senhor, porém, estava com José. Essa presença divina não era um escudo mágico contra o sofrimento, mas uma força interior, uma graça que operava mesmo nas circunstâncias mais adversas. Deus não impediu a prisão injusta, mas não abandonou José dentro dela. E essa presença começou a se manifestar de forma prática. Diz o texto que o Senhor estendeu sobre ele a sua benignidade e lhe deu graça aos olhos do carcereiro mor. O carcereiro, o responsável por aquela prisão de segurança máxima, o homem encarregado de manter a ordem entre prisioneiros importantes e talvez perigosos, começou a notar algo diferente naquele jovem hebreu. Talvez a mesma diligência, a mesma integridade, a mesma serenidade que impressionaram Potifar agora chamavam a atenção do chefe da prisão. Imagine o carcereiro observando José. Ele não vê um homem amargurado ou rebelde, mas alguém que, mesmo privado de sua liberdade, mantém sua dignidade e seu senso de propósito. José não se entrega à ociosidade ou à conspiração, comuns em ambientes prisionais. Ele provavelmente se mostrava prestativo, confiável, talvez ajudando em tarefas ou simplesmente irradiando uma paz incomum naquele lugar de angústia. A confiança do carcereiro mor em José começou a crescer. Assim como Potifar antes dele, ele percebeu que podia contar com aquele prisioneiro. A graça divina abriu portas, mesmo ali. O carcereiro tomou uma decisão notável. Entregou aos cuidados de José todos os outros presos que estavam no cárcere. Tudo o que se fazia ali era José quem administrava. Pense na ironia e na maravilha dessa situação. José, ele mesmo um prisioneiro, tornou-se o administrador da prisão. O carcereiro mor confiava tanto nele que não tinha cuidado de coisa alguma que estava nas mãos de José, porquanto o Senhor estava com ele. A responsabilidade era imensa. Ele cuidava da logística, da distribuição de alimentos, talvez da organização das tarefas dos outros prisioneiros. Ele trazia ordem e eficiência para dentro daquele ambiente caótico. Essa nova posição, embora dentro dos limites da prisão, era mais uma prova do caráter de José e da fidelidade de Deus. Ele não usou sua influência para benefício próprio ou para planejar vinganças. Continuou a servir com a mesma integridade, demonstrando que as circunstâncias externas não definiam sua essência. A luz de sua fé e de seu caráter brilhava intensamente, mesmo cercada pelos muros espessos e pela escuridão do cárcere real. José aprendeu a florescer onde foi plantado, seja num campo de pastoreio, numa casa nobre ou numa prisão sombria. Sua vida ali se tornou um testemunho silencioso do poder de Deus para sustentar e usar alguém mesmo na mais profunda adversidade. Ele não sabia quanto tempo ficaria ali, nem que propósito maior aquela experiência teria. Mas, dia após dia, ele vivia sua fé na prática, administrando a prisão com a mesma competência com que antes administrava a casa de Potifar. A rotina da prisão seguia, com José no comando das operações internas. Mal sabia ele que aquele ambiente de desespero e esquecimento logo se tornaria o palco para um novo capítulo de sua jornada. Um que o colocaria novamente em contato com o mundo dos sonhos e, eventualmente, com o próprio faraó. 2 novos prisioneiros, figuras importantes da corte real, estavam prestes a cruzar seu caminho, trazendo consigo enigmas que só José, com a ajuda de Deus, poderia decifrar. A vida na prisão real seguia seu curso monótono, mas sob a administração de José havia uma ordem incomum.
Ele se movia entre os outros prisioneiros não como um deles em desespero, mas como alguém com um propósito, mesmo confinado por muros de pedra e injustiça. A confiança do carcereiro Mor era total, e José gerenciava o dia a dia daquele lugar sombrio com a mesma fidelidade que demonstrara antes. Mal sabia ele que sua habilidade única, aquela que o colocara em conflito com os irmãos, a capacidade de lidar com sonhos, estava prestes a ressurgir, desta vez como uma chave inesperada. Aconteceu que, algum tempo depois da prisão de José, 2 homens de alta posição na corte do faraó caíram em desgraça. Eram o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do rei do Egito. O copeiro era responsável por servir o vinho ao faraó, uma posição de extrema confiança, pois envolvia a segurança do rei contra envenenamentos. O padeiro cuidava das provisões de pão e alimentos da casa real. Ambos ofenderam seu senhor, o faraó, de alguma maneira que o texto não especifica, mas a ira do rei foi grande o suficiente para que fossem lançados na mesma prisão onde José estava, sob a custódia do capitão da guarda, o próprio Potifar, ironicamente. Potifar, ou talvez o carcereiro Mor sob suas ordens, designou José para servir pessoalmente a esses 2 novos e importantes prisioneiros. Imagine a situação. José, o ex-administrador da casa de Potifar, agora servindo como assistente pessoal de 2 altos funcionários caídos em desgraça, dentro da prisão para onde fora enviado por uma falsa acusação originada na mesma casa. A vida tecia seus fios de maneira complexa e, por vezes, dolorosamente irônica. José cuidava das necessidades do copeiro e do padeiro. Ele observava, provavelmente com a mesma atenção e sensibilidade que lhe eram características. Certa manhã, ao entrar para servi-los, José notou algo diferente. Os 2 homens estavam abatidos, com semblantes tristes e perturbados. "Por que hoje seus rostos estão tão tristes?" perguntou José, demonstrando uma empatia que talvez fosse rara naquele ambiente. A resposta veio carregada de angústia. "Tivemos um sonho", disseram eles, "e não há ninguém para interpretá-lo." No Egito Antigo, os sonhos eram considerados mensagens importantes dos deuses, e a incapacidade de compreendê-los gerava grande ansiedade. Havia intérpretes profissionais, mas ali, na prisão, estavam isolados dessa possibilidade. É nesse momento que a fé de José se manifesta novamente, não de forma impositiva, mas como uma oferta de esperança. "Não pertencem a Deus as interpretações?" Ele responde, direcionando o foco para o seu Senhor. E então, com calma e confiança, ele os convida. "Contem-me os sonhos, por favor." O copeiro-chefe foi o primeiro a relatar seu sonho. "No meu sonho", começou ele, "via uma videira diante de mim. Na videira havia 3 ramos. Assim que brotou, floresceu e seus cachos produziram uvas maduras. O copo do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, espremi-as no copo do faraó e o entreguei em sua mão." José ouviu atentamente e, guiado por Deus, deu a interpretação. "Esta é a interpretação", disse ele. "Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a sua cabeça e o restaurará à sua posição. Você voltará a colocar o copo do faraó na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro." A interpretação era uma notícia de libertação e restauração, uma luz no fim do túnel para o copeiro. Mas José, em sua humanidade e desejo de liberdade, acrescentou um pedido pessoal. "Porém, lembre-se de mim quando tudo lhe correr bem", pediu ele ao copeiro. "Peço-lhe que use de bondade para comigo, fale de mim ao faraó e tire-me desta casa. Fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra." Era um apelo justo, uma tentativa de usar aquela conexão inesperada para buscar sua própria libertação da injustiça. Encorajado pela interpretação favorável dada ao copeiro, o padeiro-chefe decidiu contar seu próprio sonho, que também envolvia o número 3. "Eu também tive um sonho", disse ele. "Sobre a minha cabeça havia 3 cestos de vime branco. No cesto de cima havia todo tipo de comida que o padeiro faz para o faraó, mas as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça."
A interpretação de José, no entanto, foi sombria e direta. Esta é a interpretação, declarou ele. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó levantará a sua cabeça, mas a tirará de você, e o pendurará numa árvore, e as aves comerão a sua carne. Imagine o impacto dessas palavras. Esperança para um, condenação para o outro. José foi apenas o mensageiro, transmitindo o que Deus lhe revelara. 3 dias depois, tudo aconteceu exatamente como José interpretara. Era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus servos. Naquela ocasião, ele levantou a cabeça do copeiro-chefe e do padeiro-chefe. O copeiro foi restaurado à sua posição, voltando a servir o vinho ao rei. O padeiro foi enforcado, cumprindo-se a terrível previsão. O copeiro estava livre, de volta ao palácio, exatamente como José dissera, e José, na prisão, certamente alimentou a esperança de que seu pedido não seria esquecido. Aquele copeiro, agora reintegrado à confiança do faraó, era sua única ligação com o mundo exterior, sua única chance de ter sua causa ouvida. Mas a gratidão humana, por vezes, é frágil. O texto bíblico conclui o episódio com uma nota melancólica. O copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, esqueceu-se dele. A esperança de José foi momentaneamente frustrada, e ele permaneceu na prisão, esquecido por aquele a quem ajudara. A espera continuaria. O copeiro-chefe estava livre, reintegrado às suas funções no palácio do faraó, servindo o vinho real como se nada tivesse acontecido. A vida na corte egípcia, com seus rituais, intrigas e luxos, rapidamente o envolveu novamente. E José? José permaneceu na prisão. Aquele pedido feito com tanta esperança. Lembre-se de mim. Fale de mim ao faraó. Ecoava apenas nas paredes frias da masmorra. O copeiro, imerso em sua própria sorte restaurada, esqueceu-se completamente do jovem hebreu que interpretara seu sonho e lhe dera esperança no momento de maior angústia. Passaram-se 2 longos anos. Tente sentir o peso desses anos para José. 2 anos são 730 dias, cada um começando e terminando dentro dos mesmos muros, com a mesma rotina, a mesma injustiça pairando sobre ele. A esperança inicial acesa pela libertação do copeiro provavelmente diminuiu com o passar dos meses, transformando-se numa espera paciente, talvez resignada. A fé de José foi testada não apenas pela adversidade aguda, mas pela provação prolongada do esquecimento. Manter a integridade, a diligência e a confiança em Deus, dia após dia, sem nenhum sinal aparente de mudança, exigia uma força interior extraordinária. Ele continuava administrando a prisão, cuidando dos outros prisioneiros, sendo fiel nas pequenas e grandes tarefas que lhe eram confiadas pelo carcereiro. A presença do Senhor ainda estava com ele, sustentando-o, mas a libertação parecia mais distante do que nunca. Quantas vezes ele olhou para o céu através de alguma fresta, lembrando-se dos campos de Canaã, do rosto do pai, dos sonhos de sua juventude. Aquele período de espera silenciosa foi talvez uma das fases mais difíceis de sua jornada, um tempo de amadurecimento forçado na fornalha da paciência e da perseverança. Mas como tantas vezes acontece nos planos divinos, a chave para a libertação de José não viria de um favor humano lembrado, mas de uma crise que abalaria o próprio centro do poder egípcio. O faraó, o monarca absoluto, o Deus vivo do Egito, começou a ter sonhos. Sonhos perturbadores, vívidos e carregados de um simbolismo que o deixou profundamente inquieto. Numa noite, o faraó sonhou que estava de pé, à beira do majestoso rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas, robustas e bonitas, que começaram a pastar entre os juncos. Logo em seguida, outras 7 vacas emergiram do Nilo, mas estas eram feias, magras e esqueléticas. As vacas magras e feias avançaram e devoraram as 7 vacas gordas e bonitas, e então o faraó acordou. Ele adormeceu novamente e teve um segundo sonho. Desta vez viu 7 espigas de cereal, cheias e boas, crescendo numa única haste. Depois delas brotaram outras 7 espigas, mas estas eram mirradas, ressequidas pelo vento oriental.
e as espigas mirradas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Ao amanhecer, o faraó acordou, seu espírito profundamente perturbado. Aqueles sonhos não eram comuns. Ele sentia que continham uma mensagem urgente e sinistra, mas não conseguia decifrá-la. Imediatamente, o faraó mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Imagine a cena no palácio. Os homens mais instruídos do reino, versados nas artes da adivinhação, da interpretação de presságios e talvez da magia, reunidos diante do trono. O faraó relatou seus sonhos, a angústia evidente em sua voz. Ele esperava uma resposta, uma explicação que acalmasse seu espírito agitado. Mas, para seu desespero e frustração, nenhum deles conseguiu interpretar os sonhos. O conhecimento humano, a sabedoria egípcia, falharam diante do enigma divino. O silêncio na sala do trono devia ser pesado. A incapacidade dos sábios aumentava ainda mais a ansiedade do faraó. O Egito inteiro dependia da sabedoria e da estabilidade do seu rei, e agora o próprio rei estava perdido em confusão e temor. Foi nesse exato momento de crise, quando todas as soluções humanas se mostraram inúteis, que uma memória esquecida veio à tona. O copeiro-chefe, ouvindo o relato dos sonhos e a frustração do faraó, sentiu um calafrio. A semelhança da situação, sonhos perturbadores, a busca por um intérprete, o fez lembrar daquele episódio na prisão, 2 anos antes. Aquele jovem hebreu, José. A culpa por tê-lo esquecido talvez o tenha atingido. Com hesitação, mas percebendo que talvez tivesse a resposta que o faraó procurava, ele se adiantou. A longa espera de José estava prestes a terminar, não por um ato de gratidão lembrada, mas pela necessidade urgente do homem mais poderoso do Egito. O silêncio tenso na sala do trono do faraó foi quebrado pela voz hesitante, porém clara, do copeiro-chefe. Diante do rei perturbado e dos magos e sábios emudecidos, ele finalmente deu um passo à frente. A lembrança daquele jovem hebreu na prisão, esquecido por 2 longos anos, ressurgiu com força total, impulsionada pela crise do momento. Hoje me lembro das minhas ofensas, começou ele, dirigindo-se ao faraó com o devido respeito e talvez um toque de remorso. Imagine a atenção de todos se voltando para o copeiro. Que ofensas seriam essas? Ele continuou. O faraó certa vez indignou-se contra seus servos e me mandou para a prisão, na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Aconteceu que na mesma noite, eu e ele tivemos um sonho, cada um com seu próprio significado. Havia conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um o seu significado. A revelação pairou no ar. Um hebreu, um escravo, um prisioneiro possuía a chave que os homens mais sábios do Egito não conseguiam encontrar? O copeiro prosseguiu, a voz talvez ganhando mais firmeza ao relatar a precisão da interpretação. E tudo aconteceu exatamente como ele nos interpretou. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. A esperança brilhou nos olhos do faraó. Em meio ao desespero e à frustração, surgia uma possibilidade inesperada. A fonte era humilde, um escravo estrangeiro numa prisão, mas a recomendação vinha de um servo de confiança e a prova da precisão era irrefutável. A urgência tomou conta. «Mandem buscá-lo!» ordenou o faraó imediatamente. Imagine a comoção que se seguiu. Guardas correndo, ordens sendo dadas. A notícia chegou à prisão real. O faraó convocava o prisioneiro hebreu, José. Com que rapidez o tiraram da masmorra. Sinta a súbita mudança no destino de José. Após anos de esquecimento e espera paciente, de repente, ele era o centro das atenções, requisitado pelo próprio rei do Egito. Mas não se podia apresentar diante do faraó de qualquer maneira. Havia um protocolo rigoroso na corte egípcia. José precisava ser preparado. Levaram-no apressadamente para se barbear. Os egípcios valorizavam a limpeza e raspavam os pelos do corpo e da cabeça, ao contrário dos hebreus e outros povos semitas, que geralmente usavam barba. Trocaram suas roupas de prisioneiro por vestes limpas e adequadas para uma audiência real. Tente visualizar essa transformação. O prisioneiro esquecido, agora barbeado,
vestido com linho egípcio, sendo conduzido pelos corredores que o levaram da escuridão da cela para a luz e o esplendor do palácio. Que turbilhão de emoções deve ter passado pelo coração de José. Surpresa, talvez apreensão, uma ponta de esperança cautelosa. Por que o faraó o chamara? Teria o copeiro finalmente se lembrado? Seria esta a sua chance de liberdade, a resposta às suas orações silenciosas durante aqueles longos anos? Ele foi levado à presença do faraó. Imagine a grandiosidade da sala do trono. Colunas imponentes, hieróglifos coloridos nas paredes, guardas em uniformes resplandecentes, cortesãos em vestes finas. E no centro de tudo, sentado em seu trono elevado, o faraó, considerado um deus na terra, o homem mais poderoso do mundo conhecido. Para José, um pastor de Canaã que passara anos como escravo e prisioneiro, a visão devia ser avassaladora. O faraó o encarou, talvez com curiosidade, talvez com um pouco de ceticismo, mas, acima de tudo, com a urgência de quem busca uma resposta que ninguém mais pôde lhe dar. O destino de José, e talvez do próprio Egito, estava prestes a ser decidido naquele encontro. O jovem hebreu, agora diante do poder supremo, teria a oportunidade de falar, de usar o dom que Deus lhe dera, não para sua própria exaltação, mas para servir a um propósito maior que ele mal começava a vislumbrar. A longa noite na prisão estava terminando. Uma nova e imprevisível aurora estava prestes a raiar na vida de José. José estava ali diante do homem mais poderoso da terra. O silêncio na sala do trono era palpável, todos os olhos fixos nele, o jovem hebreu recém-saído da prisão. O faraó, com a autoridade de um deus-rei, mas também com a ansiedade de um homem perturbado por sonhos indecifráveis, dirigiu-se a ele. Tive um sonho, disse o faraó, a voz ressoando no vasto salão, e ninguém consegue interpretá-lo. Mas ouvi dizer que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. A pressão sobre José era imensa. A expectativa do rei, o ceticismo dos magos e sábios presentes, sua própria liberdade em jogo. Seria fácil para ele reivindicar o poder para si, tentar impressionar o faraó com sua habilidade. Mas a resposta de José, mais uma vez, desviou a glória de si mesmo e a direcionou para Deus. Isso não depende de mim, respondeu ele com humildade e firmeza. Mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Com essa introdução que estabelecia a fonte divina da interpretação, José convidou o faraó a contar seus sonhos. O rei, talvez impressionado pela calma e pela confiança do jovem, relatou detalhadamente as visões que tanto o perturbavam. As 7 vacas gordas devoradas pelas 7 vacas magras que subiram do Nilo, e as 7 espigas, cheias e boas, engolidas pelas 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento. José ouviu atentamente, não como um adivinho tentando decifrar presságios obscuros, mas como alguém recebendo uma mensagem clara. Quando o faraó terminou, José falou com autoridade, não a sua própria, mas a que vinha de Deus. O sonho do faraó é um só, declarou ele, conectando as duas visões aparentemente distintas. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. Ele então desvendou o significado, de forma límpida e direta. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas são também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiram depois delas são 7 anos, assim como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. Serão 7 anos de fome. A mensagem era clara. O Egito estava prestes a passar por um ciclo dramático de abundância, seguido por uma escassez devastadora. José continuou, detalhando a profecia. Haverá 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Depois desses anos, porém, virão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, pois a fome consumirá a terra. A fome será tão severa que ninguém se lembrará da abundância anterior. A repetição do sonho em 2 formas diferentes, explicou José, significava que a coisa estava firmemente estabelecida por Deus e que ele se apressaria em cumpri-la. Mas José não parou na interpretação. Guiado pela sabedoria divina,
ele foi além e propôs um plano de ação concreto para enfrentar a crise iminente. Era uma demonstração não apenas de discernimento espiritual, mas também de extraordinária capacidade administrativa e de planejamento estratégico. Agora, pois, disse ele ao faraó, com uma ousadia respeitosa, procure o faraó um homem inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Ele detalhou o plano. Faça o faraó isto, nomeie administradores sobre a terra, que recolham a quinta parte dos produtos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Eles devem ajuntar toda a comida desses bons anos que virão e armazenar o trigo debaixo da autoridade do faraó para abastecimento das cidades e guardá-lo. Assim, a comida será uma reserva para a terra, para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, a fim de que a terra não pereça por causa da fome. Imagine o impacto dessas palavras na corte egípcia. Um prisioneiro estrangeiro não apenas decifrou o enigma que confundira os maiores sábios do reino, mas também apresentou um plano abrangente e prático para salvar o Egito da catástrofe anunciada. A sabedoria, a clareza e a praticidade da proposta eram inegáveis. O plano não era apenas reativo, mas proativo, transformando a profecia de desastre numa oportunidade de organização e provisão. A proposta pareceu boa aos olhos do faraó e de todos os seus conselheiros. O rei, reconhecendo a origem divina daquela sabedoria, viu em José a pessoa ideal para executar o plano que ele mesmo sugerira. Aquele encontro, iniciado pela necessidade de interpretar sonhos, estava prestes a culminar numa das mais surpreendentes ascensões ao poder registradas na história. José, o sonhador vendido pelos irmãos, acusado injustamente e esquecido na prisão, estava a um passo de se tornar o segundo homem mais poderoso do Egito. A proposta de José, nascida da sabedoria divina e da sua própria capacidade administrativa, ressoou na sala do trono com uma clareza inegável. O faraó e seus conselheiros ficaram maravilhados. Aquele jovem hebreu, tirado da prisão momentos antes, não só havia desvendado o mistério que os atormentava, mas também oferecera a solução. A crise iminente agora tinha um caminho, um plano para a salvação do Egito. O faraó, reconhecendo a mão de Deus sobre José, voltou-se para seus servos e fez uma pergunta retórica que selaria o destino do jovem. Acharíamos, porventura, homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? A resposta era óbvia para todos ali. Ninguém mais havia demonstrado tal discernimento e sabedoria. A escolha estava feita. Então o faraó dirigiu-se diretamente a José. Imagine a cena: o rei do Egito, o Deus vivo, falando com o ex-prisioneiro hebreu como a um igual, ou melhor, como a alguém divinamente capacitado. Visto que Deus lhe fez saber tudo isto, declarou o faraó, ninguém há tão entendido e sábio como você. Você estará sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que você. Aquelas palavras representaram uma das mais extraordinárias e rápidas ascensões ao poder já registradas. Em questão de minutos, José passou de prisioneiro esquecido a governador de todo o Egito, o segundo homem mais poderoso do império. Sinta a magnitude dessa reviravolta. Aquele que fora vendido como escravo, acusado injustamente, lançado na cisterna e na prisão, agora recebia autoridade sobre a nação que o escravizara. Para oficializar e tornar pública essa nomeação sem precedentes, o faraó realizou uma cerimônia de investidura, conferindo a José todos os símbolos de sua nova e elevada posição. Primeiro, o faraó tirou seu próprio anel de sinete, o selo real usado para autenticar documentos e decretos, e o colocou no dedo de José. Esse ato simbolizava a transferência de autoridade. A palavra de José agora teria o peso da palavra do faraó. Em seguida, Faraó mandou vestir José com roupas de linho fino, o tecido da realeza e do alto clero egípcio, substituindo as vestes simples que recebera ao sair da prisão. Colocou-lhe também um colar de ouro ao redor do pescoço, outro símbolo de status e favor real. A transformação era completa, não apenas em posição, mas também em aparência. O pastor hebreu agora se parecia com um nobre egípcio.
E para que todo o Egito soubesse quem era o novo governador, Faraó fez José subir em seu segundo carro real, o carro reservado para as mais altas autoridades depois do próprio rei. Enquanto José passava pelas ruas, arautos iam à frente gritando: "Ajoelhem-se!" ou "Abram caminho!" O significado exato da palavra egípcia abrek é debatido, mas claramente indicava uma ordem de reverência e reconhecimento da autoridade. Assim, José foi estabelecido sobre toda a terra do Egito. Faraó ainda fez mais duas coisas para integrar José completamente à sociedade egípcia e consolidar sua posição. Deu-lhe um nome egípcio, Zafenat-Paneia, que pode significar algo como Deus fala e ele vive, ou o sustentador da vida, um nome que refletia sua história e sua missão. E deu-lhe por esposa Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, Heliópolis, um importante centro religioso egípcio. Esse casamento com uma mulher da alta nobreza sacerdotal não apenas solidificava o status de José, mas também o conectava a uma das linhagens mais influentes do país. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou perante o faraó e recebeu essa imensa responsabilidade. 30 anos. 13 anos haviam se passado desde que fora vendido pelos irmãos aos 17. Anos de sofrimento, provação, espera e, acima de tudo, fidelidade a Deus. Agora, no auge de sua juventude e maturidade, ele estava pronto para a tarefa monumental que tinha pela frente. Sem perder tempo, José começou a trabalhar. Ele saiu da presença do faraó e percorreu toda a terra do Egito. Viajou pelas províncias, inspecionou as colheitas, organizou a coleta do excedente. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, a mancheias. José, com a sabedoria e a capacidade administrativa que Deus lhe dera, supervisionou a construção de armazéns e o recolhimento do quinto da produção, exatamente como planejara. Aquele que sonhara com feixes de trigo se curvando diante do seu, agora administrava os celeiros que salvariam não apenas o Egito, mas também sua própria família, de uma fome devastadora. A jornada de José entrava em uma nova fase, não mais de sofrimento pessoal, mas de serviço e liderança em escala nacional. E assim como Deus havia revelado através de José, os 7 anos de grande fartura começaram a banhar a terra do Egito. Imagine a cena: o Nilo, fonte de toda a vida egípcia, subindo em suas cheias anuais, depositando o lodo fértil e escuro sobre as margens, preparando o solo para colheitas sem precedentes. Os campos, antes apenas produtivos, agora explodiam em vida. O trigo, a cevada, o linho, as leguminosas. Tudo crescia com um vigor extraordinário. Sinta a sensação de abundância no ar, o cheiro da terra molhada, o verdejante tapete cobrindo o vale do Nilo de ponta a ponta. Para José, agora Zafenat-Paneia, o governador do Egito, esses não eram anos de descanso, mas de trabalho intenso e meticuloso. Ele não se deixou levar pela euforia da abundância. Com a visão clara da fome que viria, ele percorreu incansavelmente o país, supervisionando pessoalmente a implementação do plano que propusera ao faraó. Administradores foram nomeados em cada distrito, responsáveis por coletar a 5ª parte de toda a produção agrícola. Visualize a logística monumental dessa operação. Celeiros e armazéns foram construídos em todas as cidades importantes. Estruturas imponentes projetadas para guardar o grão por muitos anos, protegendo-o de pragas e da umidade. Rios de grãos fluíam dos campos para esses depósitos. O trigo era medido, registrado e armazenado com cuidado. A quantidade era tão colossal que, eventualmente, José parou de tentar manter um registro exato. A Bíblia diz que ele ajuntou o trigo como a areia do mar, em tão grande quantidade que parou de o medir, porque não se podia contar. Era uma fartura quase inimaginável, um testemunho da precisão da profecia e da eficiência da administração de José. Enquanto o Egito prosperava e se preparava sob sua liderança, a vida pessoal de José também florescia de uma maneira que talvez ele nunca tivesse esperado em seus anos de sofrimento. Sua esposa egípcia, Azenate, filha do sacerdote de On, deu-lhe filhos. Antes que os anos de fome chegassem, nasceram 2 meninos,
duas bênçãos que trouxeram alegria e um novo significado à sua vida naquela terra estrangeira. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés. Sinta a profundidade desse nome. Em hebraico, Manassés soa como a palavra para fazer esquecer. José explicou a escolha dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Não era um esquecimento literal, pois as marcas do passado certamente permaneciam, mas era um reconhecimento de que Deus lhe dera a graça de superar a dor, de não viver mais sob a sombra constante da traição e da perda. Era um passo em direção à cura, um alívio para a alma ferida. Ao segundo filho, ele chamou Efraim. Este nome está relacionado à palavra hebraica para frutífero. A explicação de José foi: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Que declaração poderosa! Mesmo no Egito, a terra onde fora escravo, prisioneiro, estrangeiro, a terra de sua aflição, Deus o estava fazendo florescer. Ele não era apenas o governador poderoso, era também um homem que encontrava bênçãos pessoais, uma família, um lar, justamente no lugar de seu maior sofrimento. Os nomes de seus filhos eram um testemunho duplo da obra de Deus em sua vida. A capacidade de esquecer a dor e a graça de prosperar na adversidade. Esses anos de fartura foram, portanto, um período de intensa atividade pública e de profunda realização pessoal para José. Ele se consolidou como um líder sábio e eficaz, respeitado pelos egípcios. Encontrou alegria e consolo na família que formou. Aquele jovem pastor sonhador de Canaã havia se tornado um príncipe egípcio, um pai de família, o sustentador da vida para uma nação inteira. Ele estava vivendo uma realidade que superava até mesmo os sonhos de sua juventude, embora de uma forma completamente inesperada. Mas o tempo, implacável, seguia seu curso. Os 7 anos de fartura, com suas colheitas abundantes e celeiros transbordando, chegaram ao fim, exatamente como Deus havia predito. A terra descansou de sua produção exuberante, e então, silenciosa, mas inexoravelmente, a próxima fase da profecia começou a se manifestar. Os 7 anos de fome estavam prestes a lançar sua sombra não apenas sobre o Egito, mas sobre todas as terras ao redor, preparando o cenário para um reencontro dramático que José não poderia prever. Os 7 anos de fartura passaram como um sonho dourado. A terra, que havia sido tão generosa, começou a reter seus frutos. O céu, talvez antes propenso a chuvas oportunas ou a cheias generosas do Nilo, tornou-se mais severo. A profecia se anunciada nos sonhos do faraó e interpretada por José começou a cumprir-se com uma precisão assustadora. Os 7 anos de fome chegaram. No início, talvez a mudança tenha sido sutil. Colheitas um pouco menores, o nível do Nilo não tão alto. Mas logo a escassez se tornou inegável e depois opressora. Imagine a paisagem mudando gradualmente. O verde vibrante dando lugar a tons mais secos e poeirentos. Os campos, antes carregados de grãos, agora exibindo apenas restolho ressequido. O gado, antes gordo e forte, começando a emagrecer. Sinta a ansiedade crescendo no coração das pessoas, primeiro como um murmúrio, depois como um clamor. A fome não se limitou às fronteiras do Egito. Como José havia previsto, ela se espalhou por todas as terras vizinhas. Canaã, a terra natal de José, onde sua família ainda vivia, também foi atingida. Síria, as terras dos hititas ao norte, a Líbia a oeste, a seca e a escassez não respeitavam reinos ou povos. O flagelo era universal naquela região do mundo, onde antes havia comércio e caravanas transportando bens diversos, agora a única busca era por sobrevivência, por um punhado de grãos que pudesse adiar a morte. No Egito, a situação rapidamente se tornou desesperadora. As reservas caseiras das famílias se esgotaram. O pão, alimento básico, começou a faltar. O povo, aflito, começou a clamar ao faraó. Imagine as multidões se reunindo, as vozes suplicantes ecoando nos pátios dos templos e palácios. Dá-nos comida, nossos filhos estão chorando de fome, vamos morrer. O faraó, porém, não entrou em pânico. Ele havia confiado na sabedoria de José, havia seguido o plano. Agora,
Era hora de colher os frutos daquela previdência. Sua resposta ao povo faminto foi uníssona e direta: vão a José. Façam tudo o que ele lhes disser. Toda a esperança do Egito estava depositada naquele homem, o antigo escravo hebreu, Zafenate-Paneia, e José estava pronto. Quando a fome apertou de verdade em toda a terra do Egito, ele deu a ordem para abrir os celeiros. Aqueles imensos armazéns, abarrotados com o trigo recolhido durante os anos de fartura, tornaram-se a fonte de vida da nação. Visualize as portas se abrindo, revelando montanhas de grãos dourados, um tesouro mais valioso que qualquer ouro ou prata naquele momento. José organizou a distribuição de forma justa e ordenada, vendendo o grão aos egípcios. Não era uma doação, mas uma venda controlada, garantindo que os recursos fossem gerenciados com sabedoria e que o tesouro do faraó também fosse preservado. Mas a notícia da salvação egípcia correu o mundo. Viajantes, mercadores, refugiados da fome espalharam a informação. No Egito havia comida. Havia um governador sábio chamado Zafenate-Paneia que havia previsto a crise e armazenado grãos suficientes. E assim, de todas as terras ao redor, as pessoas começaram a convergir para o Egito. Caravanas vindas de longe, homens trazendo suas economias, suas posses, qualquer coisa de valor para trocar por um pouco daquele trigo que significava a diferença entre a vida e a morte. Imagine o movimento nas fronteiras e nas cidades egípcias onde os celeiros estavam localizados. Um fluxo constante de estrangeiros, falando línguas diferentes, vestidos de maneiras diversas, todos unidos pela mesma necessidade desesperadora: comprar comida de José. O Egito, sob a administração de José, tornou-se o celeiro do mundo conhecido, o único refúgio contra a fome que assolava a terra. José supervisionava tudo, provavelmente com uma equipe de funcionários egípcios. Ele via os rostos sofridos, ouvia as histórias de desespero, mas mantinha a ordem, garantindo que a distribuição fosse feita de maneira eficiente. Ele era o sustentador da vida, não apenas para o Egito, mas para inúmeras outras nações. Naquele momento, ele era, sem dúvida, um dos homens mais importantes e poderosos do planeta. E foi nesse cenário, com o mundo batendo à porta do Egito em busca de salvação, que um pequeno grupo de homens, vindos da distante Canaã, juntou-se à multidão. Eram 10 irmãos enviados por seu velho pai, Jacó, para comprar trigo. Eles não sabiam, mas estavam prestes a ficar cara a cara com o irmão que haviam vendido como escravo mais de 20 anos antes. O palco estava montado para o reencontro mais dramático e transformador de suas vidas. A fome apertava impiedosamente a terra de Canaã. Os campos estavam secos, os rebanhos magros e as reservas de alimento da família de Jacó diminuíam a cada dia. O velho patriarca, ouvindo os relatos de que havia trigo no Egito, viu ali a única esperança de sobrevivência. Reuniu seus filhos, os 10 irmãos mais velhos de José, e lhes deu a ordem: desçam até o Egito e comprem um pouco de trigo para nós, para que possamos viver e não morramos. Havia, porém, uma ausência notável. Jacó não permitiu que Benjamim, o filho mais novo, irmão de José por parte de mãe, e agora o consolo de sua velhice, fosse com eles. O medo de perder também Benjamim, depois da suposta morte de José, era grande demais. Assim, os 10 irmãos partiram. Imagine a jornada. A caravana modesta, os corações pesados pela necessidade, talvez pela culpa silenciosa, que alguns ainda carregavam sobre o destino de José. Atravessaram o deserto do Sinai, seguindo as rotas comerciais, até chegarem às fronteiras do Egito. Ali, juntaram-se as multidões de outros estrangeiros, todos buscando a mesma coisa: o grão que só o Egito possuía. Finalmente chegaram à cidade onde o governador Zafenate-Paneia administrava a venda do trigo. Foram conduzidos, como todos os outros, à presença da autoridade máxima. Entraram no salão ou pátio onde José recebia os compradores. Viram diante de si um homem imponente, vestido com as insígnias do poder egípcio: linho fino, colar de ouro, talvez o anel de sinete do faraó em seu dedo. Sua postura era de autoridade absoluta, cercado por escribas e guardas.
Sem hesitar, os 10 irmãos fizeram o que era esperado de todos que vinham suplicar por alimento diante do governador. Prostraram-se diante dele, com o rosto em terra. Sinta a ironia profunda e divina desse momento. Ali estavam eles, os irmãos que zombaram dos sonhos de José, que odiaram sua túnica, que o venderam como escravo, agora curvados até o chão diante dele. O primeiro sonho de José, aquele dos feixes de trigo se inclinando perante o seu, estava se cumprindo literalmente diante de seus olhos, embora eles não tivessem a menor ideia disso. José, no entanto, os reconheceu imediatamente. 22 anos haviam se passado, mas aqueles eram os rostos de seus irmãos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, todos eles. Que avalanche de emoções deve ter varrido o coração de José naquele instante. A dor da traição, a lembrança da cisterna, a saudade do pai e do irmão mais novo, talvez uma ponta de triunfo ao vê-los ali, curvados. Mas ele se controlou. Anos de disciplina na adversidade o haviam ensinado a dominar suas emoções. Ele decidiu não se revelar. Havia perguntas em sua mente, feridas não cicatrizadas. Eram aqueles os mesmos homens cruéis que o venderam? Teriam se arrependido? Como estava seu pai? E Benjamim, seu querido irmão mais novo, estaria vivo e bem. Ele precisava saber. Precisava testá-los. E assim, falando através de um intérprete, pois ele se comunicava em egípcio e eles em hebraico, reforçando a barreira entre eles, José adotou um tom áspero e acusador. Vocês são espiões, declarou ele, a voz firme e severa. Vieram para ver os pontos fracos da nossa terra. A acusação caiu como uma bomba sobre os irmãos. Espiões? Em meio à fome, arriscando tudo para comprar comida? O medo tomou conta deles. Não, meu senhor, responderam apressadamente, ainda prostrados. Teus servos vieram apenas comprar alimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Teus servos não são espiões. Mas José insistiu na acusação, mantendo a pressão. Não, vocês vieram para observar as fraquezas da terra. Desesperados para provar sua inocência, eles revelaram mais sobre sua família, sem saber que cada palavra era ouvida com intensidade pelo governador desconhecido. Nós, teus servos, éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo ficou com nosso pai e o outro já não existe mais. Ao mencionarem o irmão que já não existe mais, referindo-se a José, que facada deve ter sido no coração dele ouvir sua própria morte sendo declarada por aqueles que a causaram. José ouviu sobre o pai e sobre Benjamim. Seu irmão mais novo estava vivo e com Jacó. A informação era preciosa, mas ele manteve a máscara de dureza. A acusação de espionagem seria a base para o teste que ele elaborava em sua mente. Ele os colocaria à prova para ver se a preocupação com o pai e com o irmão mais novo era genuína, para ver se havia alguma mudança naqueles corações que um dia foram tão cheios de inveja e ódio. O reencontro havia acontecido, mas a reconciliação ainda estava longe, dependendo da resposta dos irmãos ao desafio que José estava prestes a lhes impor. A fome apertava impiedosamente a terra de Canaã. Os campos estavam secos, os rebanhos magros e as reservas de alimento da família de Jacó diminuíam a cada dia. O velho patriarca, ouvindo os relatos de que havia trigo no Egito, viu ali a única esperança de sobrevivência. Reuniu seus filhos, os 10 irmãos mais velhos de José, e lhes deu a ordem: desçam até o Egito e comprem um pouco de trigo para nós, para que possamos viver e não morramos. Havia, porém, uma ausência notável. Jacó não permitiu que Benjamim, o filho mais novo, irmão de José por parte de mãe, e agora o consolo de sua velhice, fosse com eles. O medo de perder também Benjamim depois da suposta morte de José era grande demais. Assim, os 10 irmãos partiram. Imagine a jornada. A caravana modesta, os corações pesados pela necessidade, talvez pela culpa silenciosa que alguns ainda carregavam sobre o destino de José. Atravessaram o deserto do Sinai, seguindo as rotas comerciais,
até chegarem às fronteiras do Egito. Ali juntaram-se as multidões de outros estrangeiros, todos buscando a mesma coisa, o grão que só o Egito possuía. Finalmente chegaram à cidade onde o governador Zafenat-Paneia administrava a venda do trigo. Foram conduzidos, como todos os outros, à presença da autoridade máxima. Entraram no salão ou pátio onde José recebia os compradores. Viram diante de si um homem imponente, vestido com as insígnias do poder egípcio, linho fino, colar de ouro, talvez o anel de sinete do faraó em seu dedo. Sua postura era de autoridade absoluta, cercado por escribas e guardas. Sem hesitar, os 10 irmãos fizeram o que era esperado de todos que vinham suplicar por alimento diante do governador. Prostraram-se diante dele com o rosto em terra. Sinta a ironia profunda e divina desse momento. Ali estavam eles, os irmãos que zombaram dos sonhos de José, que odiaram sua túnica, que o venderam como escravo, agora curvados até o chão diante dele. O primeiro sonho de José, aquele dos feixes de trigo se inclinando perante o seu, estava se cumprindo literalmente diante de seus olhos, embora eles não tivessem a menor ideia disso. José, no entanto, os reconheceu imediatamente. 22 anos haviam se passado, mas aqueles eram os rostos de seus irmãos. Rúben, Simeão, Levi, Judá, todos eles. Que avalanche de emoções deve ter varrido o coração de José naquele instante. A dor da traição, a lembrança da cisterna, a saudade do pai e do irmão mais novo, talvez uma ponta de triunfo ao vê-los ali, curvados. Mas ele se controlou. Anos de disciplina na adversidade o haviam ensinado a dominar suas emoções. Ele decidiu não se revelar. Havia perguntas em sua mente, feridas não cicatrizadas. Eram aqueles os mesmos homens cruéis que o venderam? Teriam se arrependido? Como estava seu pai? E Benjamim, seu querido irmão mais novo, estaria vivo e bem. Ele precisava saber. Precisava testá-los. E assim, falando através de um intérprete, pois ele se comunicava em egípcio e eles em hebraico, reforçando a barreira entre eles, José adotou um tom áspero e acusador. Vocês são espiões, declarou ele, a voz firme e severa. Vieram para ver os pontos fracos da nossa terra. A acusação caiu como uma bomba sobre os irmãos. Espiões? Em meio à fome, arriscando tudo para comprar comida? O medo tomou conta deles. Não, meu senhor, responderam apressadamente, ainda prostrados. Teus servos vieram apenas comprar alimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Teus servos não são espiões. Mas José insistiu na acusação, mantendo a pressão. Não, vocês vieram para observar as fraquezas da terra. Desesperados para provar sua inocência, eles revelaram mais sobre sua família, sem saber que cada palavra era ouvida com intensidade pelo governador desconhecido. Nós, teus servos, éramos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai na terra de Canaã. O mais novo ficou com nosso pai e o outro já não existe mais. Ao mencionarem o irmão que já não existe mais, referindo-se a José, que facada deve ter sido no coração dele ouvir sua própria morte sendo declarada por aqueles que a causaram. José ouviu sobre o pai e sobre Benjamim. Seu irmão mais novo estava vivo e com Jacó. A informação era preciosa, mas ele manteve a máscara de dureza. A acusação de espionagem seria a base para o teste que ele elaborava em sua mente. Ele os colocaria à prova, para ver se a preocupação com o pai e com o irmão mais novo era genuína, para ver se havia alguma mudança naqueles corações que um dia foram tão cheios de inveja e ódio. O reencontro havia acontecido, mas a reconciliação ainda estava longe, dependendo da resposta dos irmãos ao desafio que José estava prestes a lhes impor. Os 9 irmãos deixaram o Egito com os corações pesados como as sacas de trigo que carregavam em seus jumentos. A alegria de ter conseguido o alimento que salvaria suas famílias da fome era ofuscada pela angústia de deixar Simeão para trás, prisioneiro em terra estrangeira, e pela terrível missão que lhes fora imposta: retornar com Benjamim, o filho querido de Jacó.
A imagem do governador egípcio severo e implacável assombrava seus pensamentos. A culpa pelo passado se misturava ao medo do futuro. Imagine a longa viagem de volta através do deserto. O silêncio pesado entre eles, quebrado apenas pelos sons dos animais e do vento. Cada passo os afastava do Egito, mas os aproximava do confronto inevitável com o pai. Como explicar a situação? Como convencer Jacó a entregar Benjamim, sabendo que a vida de Simeão e a liberdade de todos eles dependiam disso? A conversa na prisão, onde confessaram sua culpa sobre José, ainda ecoava em suas mentes. Sentiam-se encurralados pelo próprio passado. Em uma das paradas noturnas, talvez numa estalagem rudimentar ou simplesmente num acampamento improvisado sob as estrelas, um deles abriu sua saca para dar forragem ao jumento. E então, o choque. Lá estava ele, no topo do grão, o maço de prata, o dinheiro exato que ele havia usado para pagar pelo trigo. Sinta o sangue gelar nas veias dele. Ele chamou os irmãos, a voz embargada pelo pânico. Meu dinheiro foi devolvido. Está aqui na minha saca. O terror se espalhou entre eles. Seus corações desfaleceram, olharam uns para os outros pálidos, trêmulos. Aquilo não podia ser coincidência. Era obra do governador? Uma armadilha para acusá-los de roubo na volta? Ou seria algo ainda mais sinistro? Em sua angústia e culpa, interpretaram o fato como um sinal divino, uma prova de que Deus estava agindo contra eles. Que é isto que Deus nos fez? Murmuraram, o medo supersticioso se somando ao peso da consciência. Prosseguiram a viagem ainda mais apreensivos, cada um talvez temendo encontrar o mesmo em sua própria saca. Finalmente chegaram a Canaã, à presença de seu pai Jacó. O reencontro, que deveria ser de alívio pela chegada do alimento, foi carregado de tensão. Eles relataram tudo o que havia acontecido. O tratamento áspero do governador, a acusação de serem espiões, a prisão, a exigência de trazerem Benjamim para provar sua honestidade e como Simeão ficara detido como garantia. Enquanto contavam a história, começaram a esvaziar as sacas de trigo, e então a confirmação do temor que nascera na estalagem. Cada um deles encontrou seu próprio maço de dinheiro dentro de sua saca. Ao verem os pacotes de prata, não apenas os irmãos, mas também o velho Jacó ficaram apavorados. A situação era ainda pior do que imaginavam. Parecia uma armadilha bem montada, uma conspiração para destruí-los. Jacó, já curvado pela idade e pelas perdas, sentiu o golpe final. A dor pela suposta morte de José, nunca superada, voltou com força total, agora somada à perda de Simeão e à ameaça sobre Benjamim. A angústia transbordou em palavras de acusação e lamento. "Vocês estão me privando de meus filhos!" exclamou ele, a voz embargada pela dor. "José já não existe. Simeão não está mais aqui e agora querem levar Benjamim. Tudo isso está caindo sobre mim." Ele via um padrão de perda, uma sequência de desgraças que o atingiam através daqueles filhos. A desconfiança, talvez sempre presente desde o episódio da túnica ensanguentada, veio à tona. Ele não conseguia acreditar na história deles. Via apenas a ameaça iminente sobre seu último filho amado de Raquel. Rúben, o primogênito, num gesto desesperado e impensado para tentar convencer o pai, fez uma promessa terrível. "Podes matar meus 2 filhos se eu não o trouxer de volta para ti. Entrega-o aos meus cuidados, e eu o trarei de volta." Imagine a cena. Rúben oferecendo a vida de seus próprios filhos como garantia pela de Benjamim. Era um reflexo do desespero deles, mas também uma demonstração da falta de sensibilidade para com a dor do pai. Jacó, porém, foi inflexível. A proposta de Rúben era absurda e inaceitável. "Meu filho não descerá com vocês", declarou ele com firmeza, a dor transformando-se em teimosia protetora. "Seu irmão está morto e só ele me resta. Se algum mal lhe acontecer na viagem que vão fazer, vocês farão meus cabelos brancos descerem à sepultura com tristeza." A decisão estava tomada. Benjamim não iria. A vida de Simeão, a honra dos irmãos, a necessidade futura de mais trigo, nada parecia importar diante do medo avassalador de perder o último elo com Raquel. A família estava num impasse doloroso.
O trigo trazido do Egito seria consumido, a fome voltaria a apertar, mas a condição imposta pelo governador desconhecido parecia impossível de cumprir diante da intransigência de um pai traumatizado pela perda. A tensão em Canaã era tão palpável quanto a fome que os cercava. O tempo passou em Canaã e a fome implacável não deu trégua. O trigo que os 9 irmãos trouxeram do Egito, embora uma bênção temporária, foi se esgotando dia após dia. As bocas eram muitas na grande família de Jacó, incluindo servos e agregados. Logo, os sacos ficaram vazios novamente, e o espectro da inanição voltou a assombrar o acampamento. A decisão de Jacó de reter Benjamim, embora compreensível em sua dor, tornava-se insustentável diante da realidade brutal da sobrevivência. Jacó, vendo que o alimento acabara, não teve outra alternativa senão abordar novamente seus filhos. "Voltem", disse ele, talvez com a voz embargada pela necessidade, "e comprem para nós um pouco mais de comida." A ordem pairou no ar, carregada de uma tensão não resolvida. Como poderiam voltar? A condição imposta pelo governador egípcio era clara e absoluta. "Não verão a minha face se o irmão de vocês não estiver consigo." Voltar sem Benjamim significaria não apenas desobedecer ao pai, mas também enfrentar a fúria do governador e, muito provavelmente, a morte, além de selar o destino de Simeão, ainda prisioneiro. Foi então que Judá deu um passo à frente. Rúben, o primogênito, havia falhado em convencer o pai com sua promessa impulsiva e inadequada. Agora Judá, cuja ideia original fora vender José em vez de matá-lo, assumiu a liderança com uma abordagem diferente, marcada pela seriedade, pela responsabilidade e por uma profunda compreensão da gravidade da situação. "O homem nos advertiu solenemente", começou Judá, dirigindo-se a Jacó com respeito, mas com firmeza. Ele disse: "Vocês não verão a minha face se o seu irmão não estiver com vocês. Se estás disposto a enviar nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não o enviares, não desceremos. Pois o homem nos disse: não verão a minha face se o seu irmão não estiver com vocês." Judá colocou a situação em termos claros, sem rodeios. A vida de todos dependia da ida de Benjamim. Jacó, ainda agarrado à sua dor, lamentou novamente: "Por que me fizeram tanto mal contando aquele homem que ainda tinha um outro irmão?" Era a voz do sofrimento buscando um culpado, mesmo que a pergunta dos irmãos sobre a família tivesse sido feita sob coação. Os irmãos explicaram novamente: "O homem nos interrogou minuciosamente sobre nós e nossa família. O pai de vocês ainda vive? Tem outro irmão?" Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos saber que ele diria: "Tragam o seu irmão"? Nesse ponto, Judá fez sua súplica mais poderosa, apelando não apenas à necessidade, mas também ao futuro e à sua própria responsabilidade pessoal. "Envia o jovem comigo", pediu ele a Jacó, referindo-se a Benjamim. "Levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhinhos." Ele incluiu toda a família na equação, mostrando que a recusa de Jacó condenaria a todos, inclusive o próprio Benjamim, que ele tanto queria proteger. E então, Judá fez a promessa que mudaria o coração de Jacó, uma promessa não sobre a vida de seus próprios filhos, mas sobre si mesmo. "Eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer de volta e não o puser diante de ti, serei culpado para contigo para sempre." Que contraste com a oferta de Rúben. Judá colocou sua própria vida, sua própria honra, sua própria relação com o pai em jogo. Ele assumiu total responsabilidade pessoal pela segurança de Benjamim. Era um ato de coragem e de maturidade, talvez um sinal da transformação que começava a ocorrer naquele homem. Ele concluiu o apelo com um toque de urgência. "Se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes." As palavras de Judá, carregadas de lógica, responsabilidade e um senso de urgência desesperado, finalmente penetraram na muralha de dor e medo de Jacó. O velho patriarca percebeu que não havia outra saída.
Reter Benjamim significaria a morte certa para todos. A confiança na promessa solene de Judá, talvez mais do que qualquer outra coisa, o convenceu a ceder. Com o coração pesado, mas resignado, Jacó deu suas instruções. Já que tem que ser assim, façam o seguinte, disse ele, a voz talvez embargada. Peguem dos melhores produtos desta terra em suas vasilhas e levem de presente àquele homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, nozes de pistache e amêndoas. Era um gesto de boa vontade, uma tentativa de aplacar a suposta ira do governador. Levem também dinheiro em dobro, continuou Jacó, e devolvam a prata que foi encontrada na boca de suas sacas. Talvez tenha sido engano. Ele ainda se agarrava à possibilidade de um erro, recusando-se a acreditar numa armadilha deliberada. E então, a ordem mais difícil. Levem também seu irmão. Levantem-se e voltem àquele homem. Por fim, Jacó entregou a situação nas mãos de Deus, com uma oração que misturava fé e resignação. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele lhes devolva o outro irmão e também Benjamim. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Era a entrega de um pai que já sofrera demais, colocando sua última esperança na providência divina. Os irmãos prepararam os presentes, pegaram o dinheiro em dobro e, desta vez, Benjamim estava com eles. A segunda viagem ao Egito começou carregada de uma tensão ainda maior que a primeira. O destino de Simeão, a segurança de Benjamim e a sobrevivência de toda a família dependiam do que encontrariam ao ficarem novamente cara a cara com o temível governador egípcio. A segunda viagem ao Egito foi marcada por uma apreensão palpável. Os 11 irmãos, os 10 originais mais Benjamim, avançavam com os presentes de Jacó e o dinheiro em dobro, mas o medo do governador desconhecido e a incerteza sobre o destino de Simeão pesavam em cada passo. A presença de Benjamim, jovem e talvez alheio à complexidade da situação, era um lembrete constante da promessa de Judá e da frágil esperança de seu pai. Ao chegarem ao Egito e se apresentarem novamente aos oficiais, foram imediatamente reconhecidos. A notícia de que haviam retornado, e desta vez com o irmão mais novo, chegou rapidamente aos ouvidos de José. Ao saber que Benjamim estava ali, José deu ordens ao administrador de sua casa. Leve estes homens para casa, mate um animal e prepare tudo, pois eles comerão comigo ao meio-dia. O administrador cumpriu a ordem, mas para os irmãos, ser levado para a casa do governador, em vez de simplesmente negociar o trigo e partir, foi motivo de pânico renovado. O que aquilo significava? Seria uma armadilha por causa do dinheiro devolvido nas sacas? É por causa da prata que foi devolvida em nossas sacas da primeira vez que estamos sendo trazidos para cá, cochichavam entre si, aterrorizados. Ele quer nos atacar, nos subjugar, nos tomar como escravos e ficar com nossos jumentos. O medo era tão grande que, antes mesmo de entrarem na casa, abordaram o administrador na porta, tentando se explicar apressadamente. Por favor, meu senhor, disseram eles, a voz embargada pela ansiedade. Descemos aqui da primeira vez para comprar comida, mas quando chegamos à hospedaria e abrimos nossas sacas, cada um de nós encontrou sua prata, na quantia exata, na boca da saca. Por isso a trouxemos de volta conosco. Trouxemos também outra prata para comprar mais comida. Não sabemos quem pôs nossa prata nas sacas. O administrador, que estava a par do plano de José, ouviu-os com calma e ofereceu uma resposta tranquilizadora e enigmática. Fiquem em paz, disse ele. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, lhes deu um tesouro nas sacas. A prata de vocês eu recebi. Ele atribuiu o dinheiro a uma providência divina, dissipando o medo imediato de uma acusação de roubo e, ao mesmo tempo, talvez plantando uma semente de reflexão sobre a mão de Deus em tudo aquilo. E para selar a boa vontade, ele trouxe Simeão até eles. Imagine o alívio e a alegria ao verem Simeão livre e ileso. O reencontro dos irmãos ali, na antessala da casa do governador, foi um momento de breve consolo em meio à tensão.
O administrador, então, os conduziu para dentro da casa de José. Deu-lhes água para lavarem os pés, um costume de hospitalidade no Oriente, e forragem para seus jumentos. Eles foram tratados não como prisioneiros ou suspeitos, mas como convidados. Disseram-lhes que comeriam ali ao meio-dia, e por isso eles prepararam os presentes que trouxeram de Canaã, aguardando a chegada do governador. Quando José chegou em casa ao meio-dia, os irmãos apresentaram-lhe os presentes que haviam trazido, curvando-se novamente diante dele, com o rosto em terra. O sonho se cumpria mais uma vez. José, mantendo a compostura, perguntou-lhes sobre o bem-estar deles, e crucialmente: "E o pai de vocês, o ancião de quem me falaram, está bem? Ele ainda vive?" "Teu servo, nosso pai, está bem. Ele ainda vive", responderam eles, inclinando-se novamente em reverência. A notícia de que Jacó estava vivo trouxe um alívio imenso a José, mas ele precisava ver com os próprios olhos o irmão que tanto amava. Então seus olhos pousaram em Benjamim, seu irmão por parte de pai e mãe, o filho da amada Raquel. O coração de José transbordou. Vê-lo ali, um jovem homem, depois de tantos anos, despertou uma ternura profunda e uma saudade avassaladora. "É este o irmão mais novo de vocês, de quem me falaram?" perguntou ele, a voz talvez embargada pela emoção contida. E dirigindo-se diretamente a Benjamim, disse: "Deus lhe conceda graça, meu filho." Foi demais para José. A emoção o dominou. Ele sentiu uma vontade incontrolável de chorar. Apressadamente, retirou-se para seus aposentos privados. Ali, sozinho, ele pôde finalmente dar vazão às lágrimas contidas por tanto tempo. Lágrimas de alívio, de saudade, de dor pelo passado, de gratidão pelo presente. Aquele breve momento de vulnerabilidade revelou o profundo amor que ainda nutria por sua família, apesar de toda a dor que lhe causaram. Após se recompor, lavou o rosto e voltou para junto dos irmãos, pronto para prosseguir com a refeição e talvez com o último teste. Após se recompor, José retornou à sala onde os irmãos aguardavam, a máscara de governador egípcio novamente no lugar, embora o coração ainda estivesse abalado pelo encontro com Benjamim. "Sirvam a comida", ordenou ele. A refeição foi preparada e servida, mas com uma distinção notável. José comeu separado dos irmãos, pois os egípcios consideravam uma abominação comer com hebreus, uma prática cultural que José, em sua posição, precisava respeitar publicamente. Os irmãos também comeram separados dos egípcios presentes. Durante o banquete, José observava atentamente seus irmãos. Mandou que os servissem e eles foram acomodados à mesa por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Imagine a surpresa e o espanto deles. Como aquele governador egípcio poderia saber a ordem exata de seus nascimentos? Olharam uns para os outros maravilhados e talvez um pouco mais receosos. Aquilo era mais um detalhe estranho naquela sequência de eventos desconcertantes. José demonstrou um favor especial por Benjamim. Mandou que lhe servissem porções de sua própria mesa, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros irmãos. Era um teste sutil. Como reagiriam àquele favoritismo explícito tão reminiscente da túnica colorida que um dia despertara tanta inveja? Observaria José algum sinal de ressentimento, algum olhar de cobiça? Mas, aparentemente, os anos de sofrimento e a situação desesperadora haviam mudado os irmãos. Eles comeram, beberam e se alegraram com José, ou melhor, na presença dele, sem demonstrar a antiga inveja. Aquele banquete, embora tenso, pareceu terminar em relativa harmonia. Contudo, José ainda não estava pronto para se revelar. Havia um último teste, o mais cruel e decisivo, planejado para verificar a profundidade da mudança deles, especialmente em relação a Benjamim. Enquanto os irmãos talvez relaxassem um pouco, aliviados por terem sido bem tratados e por terem Simeão de volta, José deu instruções secretas ao administrador de sua casa. "Encha as sacas destes homens com o máximo de mantimento que puderem carregar", ordenou José, "e ponha a prata de cada um na boca da sua saca, e a minha taça, a taça de prata,
você porá na boca da saca do mais novo, junto com a prata do seu trigo. A ordem era complexa e carregada de intenção. Devolver o dinheiro novamente manteria a confusão e talvez o medo. Mas colocar sua taça pessoal, um objeto de valor talvez usado para adivinhação, como José insinuaria mais tarde, e certamente um símbolo de sua autoridade, na saca de Benjamim, era preparar uma armadilha perfeita. O administrador fez exatamente como José ordenara. Na manhã seguinte, assim que o dia clareou, os irmãos foram despachados com seus jumentos carregados. Imagine a cena. Eles partindo da cidade, aliviados com Simeão reintegrado ao grupo, Benjamim são e salvo, e as sacas cheias de trigo. A missão parecia cumprida, a crise superada. Conversavam talvez com mais leveza, ansiosos por levar as boas novas e o alimento ao pai Jacó. Mas a tranquilidade durou pouco. Mal haviam se afastado da cidade, José ordenou ao seu administrador: levante-se, vá atrás daqueles homens e quando os alcançar, diga-lhes: por que me pagaram o bem com o mal? Não é esta a taça em que meu senhor bebe e que usa para adivinhar? Fizeram muito mal com isso. O administrador partiu em perseguição. Ao alcançar os irmãos, repetiu as palavras acusatórias de José. O choque foi ainda maior que o da primeira vez. Por que meu senhor diz tais palavras? Responderam eles, indignados e aterrorizados. Longe esteja de teus servos fazerem tal coisa. Veja, a prata que achamos na boca das nossas sacas, nós a trouxemos de volta de Canaã. Como então roubaríamos prata ou ouro da casa do teu senhor? Se algum de teus servos for achado com a taça, que ele morra, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. Estavam tão seguros de sua inocência que fizeram uma promessa precipitada e terrível, colocando a vida de um deles e a liberdade de todos em jogo. O administrador, seguindo o roteiro de José, respondeu com uma aparente moderação que, na verdade, focava o teste em Benjamim. Seja conforme as palavras de vocês. Aquele com quem for achada a taça será meu escravo. Os outros, porém, estarão livres. Apressadamente, cada um desceu sua saca do jumento e a abriu. O administrador começou a busca, examinando meticulosamente cada saca, começando pela do mais velho, Rúben, e terminando na do mais novo. Sinta a atenção aumentando a cada saca revistada e liberada. 9 sacas abertas. Nada encontrado. O alívio talvez começasse a surgir, até que ele chegou à saca de Benjamim. E lá estava ela, a taça de prata do governador. O mundo desabou sobre eles. Rasgaram suas vestes em sinal de desespero e luto. Não havia o que dizer. A evidência era irrefutável, plantada ali de forma inexplicável. Carregaram novamente os jumentos e, em silêncio, arrasados, seguiram o administrador de volta à cidade, de volta à presença do governador. O teste final havia sido armado, e o destino de Benjamim e a reação de seus irmãos a ele decidiria tudo. Arrasados e em silêncio, os 11 irmãos foram conduzidos de volta à casa de José. A taça de prata encontrada na saca de Benjamim era uma sentença que pairava sobre todos eles. Entraram novamente na presença do governador, que ainda estava lá, talvez esperando por eles. Judá e seus irmãos prostraram-se mais uma vez com o rosto em terra, a humilhação e o desespero estampados em cada semblante. José, mantendo a fachada severa, perguntou: que ação é esta que vocês praticaram? Não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? A menção à adivinhação aumentava o mistério e o poder percebido do governador, tornando a defesa ainda mais impossível. Foi Judá quem tomou a palavra, não para se defender, pois não havia defesa, mas para expressar a resignação e a aceitação do que parecia ser um castigo divino. Que diremos a meu senhor? Começou ele, a voz embargada. Que falaremos? Como nos justificaremos? Deus descobriu a iniquidade de teus servos. Eis que somos escravos de meu senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achada a taça. Judá, em nome de todos, aceitava a escravidão como punição coletiva, reconhecendo uma culpa maior, a iniquidade que Deus trouxera à luz. Mas José recusou a oferta. Seu teste visava especificamente a reação deles à perda de Benjamim. Longe de mim fazer tal coisa, respondeu ele. O homem em cuja mão foi achada a taça, esse será meu escravo.
Quanto a vocês, voltem em paz para seu pai. Aquelas palavras foram o gatilho para o momento mais sublime da transformação de Judá e da história. Ele se aproximou de José, não mais como um réu resignado, mas como um intercessor apaixonado, pronto a sacrificar-se pelo irmão e pelo pai. Ah, meu senhor, suplicou Judá, permita que teu servo diga uma palavra aos ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, pois tu és como o próprio Faraó. Com eloquência e emoção genuína, Judá relembrou toda a história. Como José, o governador, havia perguntado sobre a família, como eles mencionaram o pai idoso e o irmão mais novo, a exigência de trazer Benjamim, a recusa inicial de Jacó, sua própria promessa de ser fiador pela vida do rapaz. Ele descreveu vividamente a dor de Jacó, o amor pelo filho da velhice, o medo de que outra tragédia o levasse à sepultura em tristeza. A vida de meu pai está ligada à vida do menino, explicou Judá. Se ele voltar e o menino não estiver conosco, meu pai morrerá. E teus servos terão feito descer as cãs de nosso pai com tristeza à sepultura. E então veio a oferta sacrificial. Portanto, que teu servo fique aqui como escravo de meu senhor, em lugar do menino, e que o menino suba com seus irmãos. Pois como posso eu voltar a meu pai se o menino não for comigo? Não posso ver o mal que sobreviria a meu pai. Judá estava disposto a trocar sua vida pela de Benjamim, a cumprir sua promessa a Jacó, a sofrer a escravidão para poupar o pai da dor final. Aquela demonstração de amor abnegado, de lealdade familiar, de profunda transformação, foi a prova final que José precisava. O homem que sugerira vender José agora oferecia a si mesmo como escravo para salvar o irmão mais novo. José não aguentou mais. A emoção contida por tanto tempo explodiu. Façam sair daqui todos os homens, ordenou ele, a voz embargada. Quando ficou a sós com os irmãos, o pranto irrompeu. Ele chorou tão alto que os egípcios da casa ouviram, e a notícia chegou até o palácio do faraó. E então, entre lágrimas, vieram as palavras que mudaram tudo. Eu sou José. Meu pai ainda vive? Imagine o choque, o espanto, o terror nos rostos dos irmãos. Aquele governador egípcio, poderoso e temível, era José, o irmão que eles venderam? Ficaram mudos, paralisados pelo medo e pela incredulidade. Não conseguiam responder. José, vendo o pavor deles, falou com ternura. Cheguem mais perto de mim, por favor. Quando eles se aproximaram, hesitantes, ele repetiu: Eu sou José, seu irmão, a quem vocês venderam para o Egito. A confirmação era inequívoca, mas em vez de palavras de acusação ou vingança, vieram palavras de consolo e de uma perspectiva divina surpreendente. Agora não fiquem tristes nem se recriminem por terem me vendido para cá, disse ele, a voz ainda embargada, mas cheia de graça. Pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ele começou a descortinar o plano maior de Deus por trás de todo o sofrimento. Falou dos 2 anos de fome que já haviam passado e dos 5 que ainda viriam. Deus me enviou adiante de vocês para lhes preservar descendência na terra e para lhes salvar a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, mas Deus. Que revelação extraordinária! José via a mão soberana de Deus tecendo um propósito redentor através da traição, da escravidão, da prisão. A dor não era negada, mas era reinterpretada à luz da providência divina. Ele os perdoava, não minimizando o mal que fizeram, mas reconhecendo que Deus usara aquele mal para um bem maior, a salvação da família e de muitas outras vidas. Ele os instruiu a voltarem rapidamente ao pai e contarem as boas novas que José estava vivo e era governador de todo o Egito, e trazerem toda a família para morar perto dele, na fértil terra de Gósen, para que pudessem sobreviver aos anos restantes de fome. Então José abraçou Benjamim e chorou sobre ele, e Benjamim também chorou abraçado a ele. Depois beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Só então os irmãos conseguiram finalmente falar com ele, a barreira do medo quebrada pelo perdão e pela emoção do reencontro.
A jornada de José, iniciada na cisterna da traição, chegava ao seu clímax no Palácio do Perdão. Os sonhos se cumpriram, mas de uma forma que ninguém poderia imaginar. A história de José é um testemunho poderoso da soberania de Deus, da sua capacidade de transformar o mal em bem, da beleza do perdão e da força da fé, que persevera mesmo nas mais longas noites de espera e sofrimento. Que possamos encontrar na jornada de José inspiração para nossas próprias vidas, confiando que mesmo nos vales mais escuros, Deus está tecendo um propósito maior.